Você sabe onde surgiram os Beatles? Se você pensou em Liverpool, pensou errado. Oiê, eu sou Luli Monteleone e hoje a gente vai passear por Hamburgo, na Alemanha. Hamburgo é a segunda maior cidade da Alemanha e combina uma rica história portuária, arquitetura moderna e uma atmosfera cultural super animada. Essa foi minha segunda vez por lá e nada melhor do que começar a explorar a cidade com um tour que conta a história dos Beatles. Enquanto caminhávamos pelas ruas de São Paulo, Stephanie não só ia nos contando a trajetória dos Beatles, como cantava e tocava. Passamos pelos bares onde eles começaram a tocar, o pub favorito onde eles moraram e até tiramos uma foto imitando John Lennon. Eu fui para Hamburgo para curtir o Reeperbahn Festival, que tem shows de diversos estilos em vários pontos do bairro. À noite, fomos assistir um show no Kaiserkeller, onde os Beatles tocaram, e na mesma rua fica o pub favorito da banda, onde a gente também foi para tomar uma cerveja. Comecei o dia fazendo um tour de ônibus hop-on hop-off, o famoso turismo preguiçoso. Basta sentar e admirar a paisagem enquanto escuta a história do local, perfeito para uma manhã de ressaca. Almoçamos um típico hambúrguer com Fritz Cola, o refrigerante local, e fizemos um tour pela street art de São Paulo. Paramos para tomar uns drinks nesse restaurante que tem várias obras de pop art incríveis. E na parte de fora tem vista para a torre de TV. À tarde fizemos um passeio de barco acompanhado de drinks, claro. Navegamos por um dos maiores portos da Europa, passamos por eclusas e uma coisa absurda aconteceu. Me deixaram pilotar o barco. Sério, nunca achei que eu fosse fazer isso na vida, mas confesso que eu adorei, foi muito divertido. I'm driving. More. I just have one hand now. Oh my God, I'm gonna crash the boat. A little bit on left. Left. This left, okay. That's great, so like this. cool. Great like this. I love it. Really great. Seguimos para o grande cartão postal de Hamburgo, essa sala de concertos onde fica também a maior escada rolante da Europa. Sim, Hamburgo tem mania de grandeza. A vista de lá de cima é impressionante, principalmente no pôr do sol. Essa vista, gente. Tenho nem o que falar nesse momento, sério. A sala de concertos também é linda e ali vimos um show do festival. Na manhã seguinte, caminhei sem rumo pela cidade, mas você pode fazer um dos muitos tours gratuitos disponíveis. Passei nessa praça onde estava acontecendo uma feira de segunda mão e já garanti meus enfeites de Natal, que compro em todos os lugares que eu vou. Aí fomos para um dos lugares que estava mais curiosa para visitar. Esse bunker da Segunda Guerra Mundial foi totalmente renovado e hoje tem restaurante, café e até hotel. Eleito como um dos melhores lugares no mundo pela revista Time, a vista é realmente impressionante. Almoçamos por ali mesmo. De sobremesa, fomos atrás do tradicional spaghetti ice cream, ou espaguete de sorvete.
Sorvete de baunilha passado por uma prensa para parecer com macarrão. Cobertura de morango que funciona como molho de tomate. Chocolate branco que faz às vezes de queijo e um waffle como se fosse pão. Delicioso! Segui para o centro da cidade para visitar a prefeitura e fazer umas comprinhas na Uniqlo. De volta a São Paulo, vi mais alguns shows do festival e tomei um vinho nesse Weingarten. São Paulo é um dos maiores Red Light Districts da Europa e por ali não faltam opções para todos os gostos. Desde bares e pubs até casas de strip, passando pelo maior sex shop da Europa. São mais de 1.400 metros quadrados de pura sacanagem. No dia que eu fui, cobraram €1 para entrar e me deram essa camisinha. Lá dentro você encontra desde coisas fofas até coisas que eu prefiro nem comentar. Um passeio diferente e interessante. Nessa minha viagem, me hospedei no Superbud Altona, um hotel que tem uma decoração incrível e até um bar de doces na recepção. Meu quarto era enorme, super confortável e com vários detalhes fofos. Mas o destaque mesmo fica para o café da manhã. Um buffet enorme, cheio de delícias e até uma máquina de sorvete. A melhor parte, o buffet fica disponível até 1 da tarde nos finais de semana, perfeito para quem gosta de dormir mais. Depois de me esbaldar na máquina de sorvete, segui para o centro de Hamburgo. Minhas últimas horas na cidade foram passadas no Chocoversum, um museu de chocolate interativo e com muitas degustações. No tour, podemos até fazer a nossa própria barra de chocolate. Aí já estava na hora de pegar o trem para o aeroporto. Com o Hamburg Card, você tem acesso a todos os transportes públicos, super fácil de usar e te leva a todos os lugares. Hamburgo é uma cidade muito gostosa para passear, meio sem rumo, assim, muito sem planos, apesar de ter muito para ver. Mas eu acho que o mais gostoso é realmente se perder pela cidade e fazer o que você tiver vontade. Nessa viagem não tive tempo de visitar grandes atrações aqui em Hamburgo, mas eu já fiz isso na minha outra visita aqui. E eu vou colocar todas as informações, todas as sugestões certinhas lá no blog. Espero que vocês tenham gostado de passear em Hamburgo comigo. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal que tem vídeo novo toda semana. Me segue no Instagram, @lulimonteleone, que lá você consegue acompanhar meus passeios e viagens ao vivo. E claro, entra no blog que tem sempre outras dicas lá. Boas viagens!